Glória a Deus. Com satisfação, recebemos o convite para participar de mais um Fórum de Missões do Nordeste. E desta feita, com a missão de trazer-vos uma palavra da parte de Deus. E eu sei que há pessoas bem mais capacitadas e experientes, mas como já foi dito aqui mais de uma vez, quando Deus nos dá a permissão, a tarefa, uma missão, devemos fazer aquilo que está ao nosso alcance para cumpri-la. Então, quero louvar a Deus pela vida dos líderes do Fórum, pastor Francisco Assis, pastor Edivaldo e todas as lideranças locais. E também cumprimento o pastor Saulo Gregório, nosso secretário nacional de missões. Nós nos encontramos aí muitas vezes pelo CBM e outros eventos em Águas de Lindóia e em outros eventos nacionais e internacionais de missões. E hoje fico muito feliz, desde o momento que li no Mensageiro da Paz, que ele foi indicado para essa função, eu disse, tinha que chegar lá. Realmente é a pessoa indicada. Eu fiquei muito feliz, pastor, digo isso de coração. E oro também para que a sua gestão seja muito dinâmica nessa área de missões. Louvo a Deus por sua vida. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Quero agradecer a Deus por estar aqui com a minha esposa, a missionária Iranilde, que está nos acompanhando, e também por uma caravana animada lá do Maranhão. Eles estão vivos aí. Estão aí. Glória a Deus. Inclusive, pastor Edivaldo, demais membros aqui da mesa e líderes de missões aqui do Brasil, nosso querido pastor Ramos e o Elias ali de Imperatriz, conhece aqui uma boa parte da caravana. Nós temos aqui alguns líderes de missões, inclusive o tocador de triângulo que está aqui na frente, pastor Genias, é um dos líderes de missões. Pastor Ribamar, que está aqui, pastor lá de Buriticupu, pastor Lidônio, são obreiros, pastor lá de Vitorino Freire, são pastores que, pastor Fabrício, são igrejas que mantêm missionários em vários lugares do Maranhão, do Brasil e outras partes do mundo, e eles estão acompanhando esse fórum, estão acompanhando esse momento todo especial da obra de Deus aqui no Nordeste. E eu fico agradecido a Deus por eles estarem aqui. Aqui nós temos, por exemplo, o pastor Daniel Matos, que é um dos pastores auxiliares do nosso pastor Coutinho, São Luís, e o pastor Reginaldo, que conduz uma secretaria com mais de 50 famílias de missionários mantidos em várias partes do mundo, inclusive nos 5 continentes. E nós louvamos a Deus porque a obra não para. A obra não para. E o fato de eles estarem aqui fortalece ainda mais esses vínculos missionários, esses vínculos de comprometimento com a missão. Assembleia de Deus, Igreja Pentecostal, clássica, comprometida com a missão. Atos 11, eu quero ler dos versículos 1 ao 18, e gostaria que você acompanhasse atenciosamente. Pedro justifica-se perante a igreja de haver batizado Cornélio. E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judeia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo: entraste em casa de varões incircuncisos e comeste com eles. Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: estando eu orando na cidade de Jope, tive um arrebatamento dos sentidos, uma visão. Via um vaso como um grande lençol que descia do céu e vinha até junto de mim. E, pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes, e feras, e répteis, e aves do céu. E ouvi uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata
e come. Mas eu disse: de maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Mas a voz respondeu-me do céu segunda vez: não chames tu comum ao que Deus purificou. E sucedeu isto por 3 vezes, e tudo tornou a recolher-se no céu. E eis que na mesma hora pararam junto à casa em que eu estava 3 varões que me foram enviados de Cesareia. E disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando. E também estes 6 irmãos que foram comigo, e entramos em casa daquele varão. E contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa. E lhe dissera: envia varões a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu, para que pudesse resistir a Deus? E, ouvindo estas palavras, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Quantos podem dizer amém? Permaneça com a sua Bíblia aberta aí, nesse texto. Nós temos um pequeno esboço. O pastor Anderson digitou, colocou, duplicou, colocou aí na vossa pasta. Missões no poder do Espírito Santo. E aí tem um subtema: o Espírito Santo e a obra missionária. É baseado nesse texto bíblico e nesse pequeno esboço que queremos vos trazer a palavra aqui essa noite. E em 1 minuto antes, apenas, eu quero divulgar 3 dos títulos que nós temos aí à disposição dos irmãos. Eu tenho o livro A Bíblia de Geração em Geração, uma introdução à bibliologia. Inclusive, esse livro faz parte de um curso que nós ministramos, um curso de formação teológica, e esse é o livro de número 1. Tenho também disponível um livro bem prático, 160 perguntas e respostas de doutrinas bíblicas do nosso Cremos. Nós pegamos a nossa declaração de fé e precisamente o Cremos com 16 itens, e de cada item nós comentamos as doutrinas. Não são apenas 16 doutrinas, como vocês sabem, mas pegamos as principais dos 16 itens, distribuindo 10 questões em cada item. Então, nós organizamos em 160 perguntas e respostas o credo assembleano, para facilitar o discipulado, para facilitar a formação de novos obreiros. Como sabemos, missões se faz com muito entusiasmo, com o poder do Espírito, com paixão, mas também com conhecimento da palavra, para não ensinarmos de maneira errada, né, pastor Jairon? Muito bem. E o último que temos aí, o último título, é João Jonas, o apóstolo dos sertões. Se eu não estiver enganado na minha pesquisa, que durou 8 anos, percorrendo mais de 8.000 quilômetros e entrevistando mais de 60 pioneiros que conheceram o primeiro pastor consagrado na Ceadema, ordenado na Ceadema, esse teria sido o maior missionário que já pisou no estado do Maranhão, do Piauí, norte do Goiás, e hoje é Tocantins, e o sul da Bahia, seu estado. Esse homem, um cidadão húngaro,
que chegou no Maranhão em 1933, precisamente no meio do ano, foi tão usado por Deus que percorreu o seu primeiro campo, auxiliando a obra de Deus no Maranhão, que naquele tempo só tinha 2 pastores, em 1933. Só havia 2 pastores, um na capital e outro em Pedreiras. E esse homem vem de Manaus, recomendado pelo pastor José Bezerra Cavalcante, que havia sido pastor do Maranhão. Ele vem com uma carta de recomendação e ele vem de canoa. Olha, quem dá o testemunho é Alcebiades Vasconcelos, mensageiro da paz de 1965, mês de maio. Alcebiades diz que esse homem remou de canoa de Manaus a Belém. E depois de Belém a São Luís, ele foi a pé, pela estrada do gado, pois não havia BR-316, nem a Belém-Brasília, talvez só em projetos. E ele veio a pé. E ao chegar em São Luís, ele se apresenta ao pastor Luiz Higino de Souza. E quando ele se apresenta, o pastor diz: você é o homem que nós estávamos precisando no estado do Maranhão. E o pastor já sabia que havia um grupo de 3 irmãs orando há mais de 5 anos no interior de Dom Pedro, para que Deus mandasse um missionário para cuidar de uma área que dava nada mais, nada menos que 600 quilômetros de extensão. 12 municípios, 600 quilômetros a percorrer e apenas 60 crentes em todo o interior do Maranhão naqueles dias. 60 crentes. Abrangia 12 municípios e uma área de 600 quilômetros. E o pastor diz: você é que vai para lá. E quando ele foi, de fato lá havia 2 velhinhas que se reuniam todo dia em um localzinho que era chamado de ponto de pregação da Assembleia de Deus. E ali oravam: manda obreiro, Senhor, manda obreiro, Senhor, manda obreiro, Senhor. Até que chegou João Jonas. E ele chegou com tanta paixão, com tanto ímpeto, que ele plantou mais de 60 igrejas em todo o estado do Maranhão e Piauí. Para vocês terem uma ideia, ele andava Maranhão, Piauí e parte do Goiás, que hoje é Tocantins, e temos notícia de ele ter ido até o sul da Bahia. Andava a pé, andava montado em um animal. E o cidadão que se tornou o primeiro pastor de Imperatriz, pastor Ramos, foi ganho para Jesus por João Jonas, lá no Piauí. E quando ele muda da parte central do Maranhão para a parte tocantina, ele descobre Imperatriz, ele vê a riqueza da região e a necessidade de evangelização. Antes de existir CIADSET, antes de existir o serviço de evangelização Tocantins-Araguaia, antes disso tudo, ele vê a fertilidade do campo e ele vai no Piauí e traz o pastor Plínio, consagra e coloca para ser o evangelista, o primeiro pastor de Imperatriz, que hoje é uma grande potência no nosso estado. Esse aqui conheceu o Plínio, discípulo de João Jonas. Olha aí. Então o senhor não é de ontem, não. O senhor é... Glória a Deus. Meus irmãos, só um pequeno testemunho, porque eu não vou dizer tudo, né? João Jonas partiu para a eternidade com 73 anos, mas ele era tão cheio do Espírito Santo, tão cheio, que nos últimos dias de sua vida, o pastor Nélis Nelson, o pastor Estevão Ângelo de Souza, e, se a memória não me falha, o pastor Toniel Alencar, sim, Toniel Alencar, se reuniram para fazer a última visita desse pioneiro que estava partindo para a eternidade. E eles foram Francisco Assis Gomes. E eles estavam a pé quando chegaram na casa que João Jonas se encontrava. Eu tive o privilégio de visitar essa casa, na verdade, só o restinho dessa casa lá na região do município de Amarante, que hoje está dentro de uma aldeia chamada São José dos Índios
Cricati. Bem, o nome do lugar é Cabeceira Bonita. Quando eles foram se aproximando de Cabeceira Bonita, alguém apontou e disse: é ali que está o pastor João Jonas. Claro, não havia WhatsApp, internet, nenhum tipo de aviso, nenhum tipo de anúncio. E lá estava João Jonas, digamos assim, no fundo da rede, já esperando só o dia de partir, porque ele já havia ido no cemitério local e já havia mandado cavar a sua sepultura. Eu tive a oportunidade de conversar com os dois irmãos que cavaram a sepultura dele e o pastor Francisco Amâncio, que fez a cerimônia. Na hora que ele estava cavando, mandando cavar sua sepultura, ele mandou fazer um buraco, pastor, do lado da cabeça. Como era costume, né? Aquelas coisas bem simples, bem rudimentares. Ele mandou cavar um buraco do lado da cabeça. E perguntaram: pastor João Jonas, por que isso? Ele disse: ali vocês vão esconder a minha cabeça, porque na cara de homem de Deus não se joga terra. Eles se surpreenderam e esperaram alguns dias. Nesse ínterim, acontece a visita dos pastores que falei. Quando eles chegaram à porta da casa, João Jonas, com a voz já trêmula, estremeceu lá do último recanto da casa e disse: pode entrar, pastor Nelis Nelson, pastor Estevão, pastor Assis Gomes, pastor Toniel, porque eu sei que são vocês. Pois hoje de manhã, Jesus esteve comigo no meu quarto e me disse que antes de partir, eu seria visitado pelos meus maiores amigos. Eu sei que são vocês. Os pastores já entraram falando em línguas do Espírito Santo naquela casa. E ao encontrar-se com João Jonas, foi um verdadeiro Pentecoste naquele dia. Poucos dias depois, João Jonas foi chamado para a eternidade. Mas todas as suas profecias se cumpriram literalmente. E é bom que nós saibamos que essa é a história da nossa igreja, porque é a continuidade de Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Olhe para Atos 11. Se bem que o tema que o pastor Francisco pediu para eu desenvolver tem a ver com os pioneiros, então eu não estou fora do tema, viu? Não estou fora do tema. Mas tem a ver com os pioneiros, mais o debate de amanhã do que propriamente a plenária de hoje. Eu gostaria que você olhasse para o texto, e como eu não tenho tempo de reler cada versículo, você sabe da história, e eu quero resumir dizendo que Pedro pensava que havia errado em fazer missões aos gentios. E agora ele está se justificando diante da igreja de Jerusalém, composta na sua essência de judeus, que até então pensavam que a salvação era só para os descendentes biológicos de Abraão, e não para os gentios. Por isso é que Pedro está se justificando de ter feito missões aos gentios. Que coisa, né? Está se justificando perante a igreja porque entrou na casa de um cidadão. Aqui é difícil a gente entender isso. Mas se você conhecer a cultura hebraica, se você conhecer o costume da época, as leis da época, então vai ficar fácil a entender. Mas, de fato, o homem de Deus não estava enganado, não havia errado. Ele estava simplesmente dando um passo além na missão de Deus aqui na terra para cumprir aquilo que de fato a igreja tem que fazer, ganhar almas para o Senhor. E eu resumi assim: Deus, resumi o texto, Deus tem uma missão na terra. Deus tem uma missão na terra. É a Missio Dei. Ele está cumprindo uma missão. Deus nunca parou. Nós paramos. Ele não para. Nós cansamos. Ele não cansa. Nós nos aposentamos. Ele não. Nós desistimos. Ele não. Ele tem uma missão. A Missio Dei. A missão de Deus está sendo cumprida diariamente na face da terra.
quer eu queira ou não, a missão de Deus está sendo cumprida. Deus tem uma missão. Segundo, a missão, portanto, é de Deus. Ainda que a liderança não entenda, ainda que haja ingredientes incompreensíveis na missão, mas eu e você precisamos compreender que a missão é de Deus. Antes de ser minha, antes de ser sua, antes de ser da nossa igreja, antes de ser do nosso pastor, da nossa convenção, ou um assunto do nosso fórum de missões, há muito tempo que a missão já é de Deus. A missão já é de Deus. É por isso que quem é de Deus se incomoda com missões. Quem é de Deus se preocupa com missões. Quem é de Deus termina se envolvendo com missões. Quem é de Deus se apaixona por missões. Porque Deus tem uma missão. Essa missão é dele. Terceiro, eu resumi assim. A igreja cumpre a missão de Deus na terra enquanto proclama o evangelho. Enquanto proclama o evangelho, a missio ecclesia é cumprida. A missão da igreja é cumprida. Jesus resumiu a missio ecclesia, a grande comissão, em 5 textos. Mateus 28, 16 ao 20, Marcos 16, 15 ao 20, Lucas 24, 47 a 49, João capítulo 20, versículo 21, 22, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Nesse conjunto, Jesus resumiu a missão da igreja. E nós costumamos chamar essa missão de a grande comissão, isto é, a grande tarefa. E por que é chamada de grande comissão? Primeiro, porque quem dá a grande comissão é um grande rei. É o grande rei, o rei que vive pelos séculos dos séculos. E esse grande rei que dá a grande comissão, ele disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Um grande rei só pode dar uma grande comissão. A grande comissão também se torna grande, ou pode ser entendida como grande, porque é para toda a terra. Jesus disse: todas as etnias, todos os povos, todas as nações, e de por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Mas ele também disse: e eis que estou convosco todos os dias. Todos os dias. Ensinem tudo. Vão por todo lugar. Batizem todos os discípulos que fizerem para mim. Façam discípulos para mim de todas as etnias. Mas tenham certeza, estarei convosco todos os dias. Todos os dias. Todo o tempo. É por isso que é uma grande comissão. E por último, Deus usa pessoas no cumprimento da missão. Poderia ter ficado com o anjo, a tarefa completa. Mas o anjo, pelo contrário, diz para Cornélio: manda chamar o homem. Manda chamar o homem escolhido para essa missão. Manda chamar a pessoa que nesses dias tem a tarefa dada por Deus de abrir a porta do evangelho aos gentios. Lembra de uma chave que Jesus havia lhe falado simbolicamente? Ele agora está abrindo. Ele abriu lá no Pentecoste para os judeus. Foi o primeiro pregador pentecostal após a descida poderosa do Espírito. Ele abriu aos judeus. Mas agora chegou a hora da abertura, da proclamação aos gentios. E outra vez, Pedro está lá. E isso é que nos admira. O frágil Pedro. O Pedro trabalhoso. O Pedro que foi chamado a atenção algumas vezes. O Pedro que foi repreendido algumas vezes. O Simão Pedro que chegou a ser repreendido asperamente. Jesus olha para ele e diz: para trás de mim, Satanás. Aquele mesmo Pedro. Só que ele havia passado pelo Pentecoste. Ele passou pelo Pentecoste.
O Pentecoste foi um fenômeno extraordinário na vida de todos os discípulos, mas principalmente de Pedro. E na hora mais importante, quem é que levanta? Quem é que levanta para defender? Quem é que levanta para dar o diagnóstico? Quem é que levanta para dizer o que estava acontecendo? É exatamente ele. Agora transformado, cheio do Espírito Santo, transbordando de unção do alto, ele levanta e diz: varões israelitas, autoridade do povo, autoridades do povo, anciãos do povo, ouvi-me. O que vocês estão vendo acontecer não é o que vocês pensam. Vocês estão enganados. Ninguém aqui está embriagado. Ninguém aqui está cheio de mosto. Ninguém aqui está equivocado. O que vocês estão vendo é aquilo. Isto é aquilo. Aquilo que Joel disse: nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos jovens, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão, até sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito. Isto é aquilo. Pedro estava explicando que era um novo tempo. Pedro estava dizendo: começaram os finais dos tempos. O Espírito Santo está inaugurando uma nova época. O Espírito Santo está cumprindo uma palavra profética para novos tempos. E em novos tempos, Deus usa novas pessoas. E em novos tempos, Deus usa homens e mulheres que Ele chamou, salvou, resgatou pelo poder do Evangelho, e agora Ele os envia ao mundo inteiro. E aqui tem algo muito interessante que eu quero dizer sobre o Pentecoste. Se você quiser repetir comigo, isso ajuda você a memorizar a lição bíblica. Diga comigo: Pentecostes é o ponto nevrálgico de mudança na vida dos apóstolos. Meus irmãos, ninguém ficou mais do mesmo jeito. Ninguém ficou mais do mesmo jeito. Quem estava com medo agora está cheio de coragem. Quem estava sentado agora fica em pé. Quem quase não fala agora abre a boca. Quem não tinha ousadia agora se levanta com ousadia, conforme diz Atos 4:31. Tendo eles orado, moveu-se o lugar onde estavam reunidos. Todos foram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. É o querigma. A proclamação agora é diferente. A proclamação agora é no poder do Espírito. A Bíblia diz que quando Pedro se levanta, é cheio do Espírito. Quando a igreja do capítulo 4 ora, ela é cheia do Espírito. Proclama a palavra, cheia do Espírito. No capítulo 5, outra vez, cheia do Espírito. No capítulo 6, outra vez, cheia do Espírito. E quem é separado para o diaconato, tem que ser cheio do Espírito. E quem prega no capítulo 7, é Estevão, cheio do Espírito. E no capítulo 8, lá em Samaria, outra vez, cheios do Espírito. O homem que impõe as mãos na cabeça de Saulo, recém-convertido, é Ananias, cheio do Espírito. E quem recebe a oração, logo também foi cheio do Espírito, cheio do Espírito, curado. Aleluia! No capítulo 10, ele é convocado para ir à casa de Cornélio, e quando ele começa a falar, diz a Bíblia, caiu o Espírito Santo sobre eles, e começaram a falar em outras línguas, começaram a profetizar, começaram a falar em outras línguas. Aqui tem um detalhe interessante: no fenômeno de Cesareia e no fenômeno de Éfeso, não aparece o som de vento. Não aparece o som de vento. E nem aparecem as labaredas de fogo. Mas aparecem as línguas como sinal. Por quê, pastor? Porque era necessário lá em Atos 2, que, como acontecia nas teofanias do Antigo Testamento, livro de Êxodo, livro de Números,
tinha que haver alguma manifestação de som, de vento. E isso ocorreu no Pentecoste. Tinha que ocorrer uma manifestação visível, como ocorreu na teofania lá do Monte Sinai, e em vários outros momentos. Mas em Cesareia não teve mais esse sinal, essa manifestação. Lá em Éfeso também não teve. Por que não teve? Não era necessário. Porque no Pentecoste todos estavam absolutamente convictos: Deus se manifestou, Deus veio aqui, Deus esteve aqui, Deus desceu aqui, Deus operou aqui, Deus mandou seu Espírito aqui, Deus inaugurou uma nova era, Deus inaugurou um novo tempo, Deus inaugurou uma nova forma de tratar com o ser humano. E isso ele fez no dia de Pentecostes. Mas lá no capítulo 10, onde paramos aqui, para lembrar que quando Pedro começa a pregar, diz a Bíblia, o Espírito caiu sobre eles. E como eles tiveram certeza? Por causa das novas línguas dadas pelo Espírito Santo. E por que agora só as línguas? Porque era o sinal de que Deus havia se manifestado e, de fato, quem estava presente recebeu. Eles não precisavam ficar com nenhuma dúvida. Era convicção. Receberam. Como é que receberam? Estão falando uma língua que só o Espírito Santo ensina. Estão falando uma língua que só o Espírito Santo dá. Estão todos alegres, profetizando. E quem faz isso é o Espírito Santo. Portanto, os discípulos receberam, sim, o Espírito Santo na casa de Cornélio. Isso se repete lá em Éfeso com aqueles que eram discípulos de João. Mas ao chegar no capítulo 11, Pedro dá todo esse relato, tentando se justificar. Por que ele vai lá? Por que acontece isso? A igreja em Jerusalém agora não tem mais nenhuma dúvida que os gentios também precisavam receber a promessa do Espírito Santo. E a palavra precisava ser pregada com poder, não só aos judeus, mas também aos gentios. Chama-nos a atenção como é que Deus trata com as pessoas. Enquanto Pedro ainda estava tentando se justificar perante a igreja de Jerusalém, porque havia pregado aos gentios, Jesus já havia dado um toque em Saulo. Saulo entra na igreja e de repente a sua mentalidade é aberta. Descortina o mundo diante dele. Enquanto Pedro ainda estava só Jerusalém, Judéia, judeus, descendente de Abraão, circuncisão. Pedro já estava pensando em Corinto, Éfeso, Roma. Aliás, Paulo já estava pensando em capitais, cidades, levando o evangelho no mundo inteiro, porque ele tem uma visão. Logo no dia do encontro, no dia da conversão, depois que ele é cheio do Espírito, ele diz: e eu, Senhor, como é que vai ser? O Senhor Jesus diz: para isso eu te apareci e te enviarei aos gentios de longe. Ele não teve trabalho para entender isso. Foi difícil essa divisão, esse detalhe na igreja daqueles dias, até que chegou o momento no capítulo 15, onde há um concílio, uma verdadeira convenção, e aí a liderança maior da igreja, que já era Tiago, junto com Pedro, chegaram a uma conclusão, que dali em diante, Paulo e Barnabé estavam liberados, estavam autorizados para levar a palavra em todo o mundo. Mas entenda uma coisa, antes que isso acontecesse, na prática, os gentios já estavam se convertendo ao Senhor, Jesus já estava fazendo milagre no meio dos gentios. Na prática, já estava acontecendo, porque o Espírito Santo se antecipa. Você está entendendo aqui uma lição? O Espírito Santo se antecipa à burocracia. O Espírito Santo se antecipa à burocracia. Líderes de missões, escutem isso. O Espírito Santo não esperou a autorização, ainda que ele estava de acordo, porque ele não quer confusão. Ele quer paz. Mas antes que isso ocorresse,
ele já estava enchendo Paulo, Paulo já estava transbordando. Paulo já estava transbordando, só esperando o momento. Sabe o que isso significa, irmãos? Missões. E aqui eu quero pedir a ajuda do meu amigo Pastor Anderson para colocar aqui na tela. E vocês vão acompanhar comigo esse breve resumo. Eu queria que vocês atentassem bem. Depois eu quero 2 pontinhos só da apostila. Vamos trabalhar aqui apenas 2 pontos. Vamos lá. O primeiro deles, aí, Pastor Anderson. E os irmãos podem ler comigo. Digam comigo: missões no poder do Espírito. Prioriza as almas. O reino e não. Podem ler sem medo. O reino e não o real. Prioriza o reino. É uma coisa muito simples, pastor, isso aí é chover no molhado. Pois é isso que está em Atos. É isso que está nos 4 evangelhos. É isso que está nos 4 evangelhos em Atos dos Apóstolos. É isso que está no Novo Testamento. Fazer missões no poder do Espírito é priorizar as almas. É priorizar pessoas. Priorizar pessoas. Pessoas. Irmãos, pessoas são mais importantes do que coisas. Pessoas são mais importantes do que burocracia. Pessoas são mais importantes do que estatutos. Pessoas são mais importantes do que leis. Pessoas são mais importantes do que tradições. Pessoas são mais importantes do que costumes. Pessoas são mais importantes porque são a criatura de Deus. É onde está o tesouro de Deus, a alma, o Espírito. Missões no poder do Espírito prioriza as almas, as pessoas. É claro que a gente tem que pensar muitas vezes que na implantação de uma congregação, na implantação de uma área missionária, na implantação de um novo campo, muitas vezes temos que calcular os custos, muitas vezes temos que fazer muitas perguntas, mas uma delas que a gente nunca deveria fazer. Uma vez um dos nossos auxiliares me perguntou: pastor, nós estamos desde a época, disse aquele obreiro, desde a época do pastor Meton, investindo ali na área missionária, porque o nosso campo de Santo Inês tem 6 congregações indígenas com os nossos irmãos guajajaras. Aí alguém perguntou e disse: se nós estamos aí fazendo missões aos indígenas, e de todo canto vem alguma coisa, vem alguma ajuda, algum investimento, e de lá nada, é só vai, e não vem nada. Eu disse: vem, irmão. Vem não, pastor, nunca vi um relatório. Ele disse: relatório você nunca vai ver mesmo, daqueles que você gostaria de ver. Mas de vez em quando vem um relatório: 10 aceitaram a Jesus, 10 foram batizados com o Espírito Santo, 20 foram batizados em águas, mais um ponto de pregação, mais um missionário. Esse é o investimento. É almas, é reino. Não é uma questão de real, de moeda. É uma questão de reino de Deus. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Você sabe que tem alguns movimentos neopentecostais por aí, que eles só abrem congregações ou só abrem igrejas onde tem retorno financeiro. Eu quero agradecer a Deus, porque a nossa Assembleia de Deus, conforme a direção que Deus vai dando aos seus líderes, abre congregações em todos os lugares possíveis, em periferias, em lugares difíceis, em lugares de onde não se pode esperar nenhum retorno financeiro, porque de fato nunca virá, mas virá sempre um relatório: uma vida entregou-se a Cristo, 2 vidas, 3 vidas, 10 vidas, 100 vidas, não importa se ali nunca vai ter um templo muito bonito ou sofisticado, se de lá nunca vai surgir muitos obreiros, essa não é a questão. Almas estão sendo salvas para o reino de Deus. O segundo item, coloca aí, pastor. Pregar
fazer missões no poder do Espírito Santo é uma questão de priorizar a palavra de Deus e não os jargões humanistas. Já foi batido nessa tecla hoje aqui por dois dos nossos queridos ministrantes, pastor Edivaldo, também pastor Martim, falou um pouco do assunto. Nós estamos vivendo épocas em que as pessoas se satisfazem apenas com os jargões que satisfazem o seu próprio ego. Mas eu quero louvar a Deus que os participantes do fórum são pessoas de cabeça e mente totalmente diferenciada. Nós nos alimentamos da palavra de Deus, nós nos preparamos para pregar a palavra de Deus, nós fazemos investimento em torno da palavra de Deus, nós estamos comprometidos em pregar o conteúdo do Evangelho para a salvação das almas, porque o que liberta, o que salva, o que transforma é o verdadeiro conteúdo do Evangelho. E sobre isso Jesus disse que, o apóstolo Paulo disse que este conteúdo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Deus perguntou a Jeremias: o que tenho eu com a palha? Eu quero saber em quem está a minha palavra, diz o Senhor. Muita gente está hoje enganada porque alguns apresentam palha em vez do trigo. E a palha faz volume, tem aparência, mas não tem essência. A palha não alimenta. A palha não sustenta. Só faz volume. Pode chamar a atenção. Mas Deus disse: aquele em quem está a minha palavra, alimente o povo com o trigo da palavra. O verdadeiro missionário não leva palha. O verdadeiro missionário não está preocupado com a palha. Ele está preocupado com o verdadeiro trigo, com o verdadeiro pão, com o verdadeiro alimento. Igrejas missionárias não estão preocupadas com jargões humanistas, com frases de efeitos. Igrejas que fazem missões, que produzem missionários, que geram missionários, são igrejas que estão se alimentando da palavra de dia e de noite. Missões no poder do Espírito é isso. É priorizar almas. É priorizar a palavra e não jargões humanistas. Terceiro, coloca aí, pastor. Diga comigo bem forte. Missões no poder do Espírito Santo. Prioriza o conteúdo do Evangelho e não apenas o método missiológico. O método é bom, irmãos, é necessário. Mas não podemos endeusar os métodos. Não podemos idolatrar os métodos. Não podemos dizer Deus só opera dessa forma aqui porque os métodos são apenas caminhos que em determinado momento, homens e mulheres de Deus utilizaram como estratégias, como ferramentas. E vocês sabem que em cada lugar Deus pode usar pessoas com metodologias diferentes, com estratégias diferentes. Mas, na verdade, fazer missões no poder do Espírito significa enfatizar o Evangelho. Eu ouvi o pastor Ronaldo Lidório trazendo uma reflexão em um dos CBMs, Congressos Brasileiros de Missões, e ele falava da sua preocupação, pois na sua pesquisa ele havia identificado um bom número de missionários que estavam passando muito tempo preocupados com eventos. Outros missionários preocupados em elaborar um relatório interessante para a igreja enviadora ou para a agência missionária intermediária. Mas a sua pesquisa detectou que, infelizmente, muitos missionários no campo estavam fazendo muita coisa,
menos pregar o Evangelho. Porque haviam se esquecido de uma lição simples: contar o plano da salvação para as pessoas. Mostrar o plano da salvação para as pessoas. Uma vez eu fiz uma viagem missionária com o então secretário de missões do Estado, que era o pastor Getúlio, hoje obreiro jubilado da nossa convenção. E em um dos aeroportos que nós paramos, o nosso destino era Guiné-Bissau, na África. E aí apareceu uma pessoa que dizia ser envolvido com missões, e ele tentou nos desanimar. Logo daqui para lá, ele disse: vocês vão perder tempo lá. O que é que vocês vão fazer mesmo lá? E nós dissemos exatamente tudo o que estava previsto para fazermos. Ele disse: mas vocês, cadê o plano de vocês? Cadê o estudo semestral? Qual é a linha que vocês estão... Ele citou lá alguns livros, ele citou algumas coisas interessantes. Eu sei que o diálogo demorou uns 20 ou 30 minutos. O pastor, simplesmente o mais velho, né? Eu estava só acompanhando. Então, meu pastor Getúlio olhou para ele e disse: meu amado irmão, se nós pudermos nos encontrar no retorno dessa viagem, eu terei a alegria de dizer a você o que foi que Deus fez. Porque antes de nós empreendermos essa viagem missionária, a igreja que eu dirijo, a igreja que o pastor Raifran trabalha, nós passamos pelo menos 40 dias de oração, especificamente, centenas e milhares de pessoas orando para que Deus nos abençoe nessa viagem missionária e para que o Senhor faça alguma coisa. Se eu puder dar o relatório a você, você vai entender como é que os pentecostais trabalham. Você está preocupado com tantas metodologias, e deixa eu dizer a você, eu e esse jovem pastor, se dirigindo a mim, nós estamos aqui orando ininterruptamente, com oração e jejum, deixamos as nossas famílias lá no estado do Maranhão e viemos a Guiné-Bissau, e eu tenho certeza que das muitas coisas que Jesus vai fazer, 3 eu tenho certeza que ele vai fazer. Ele vai curar, ele vai salvar, ele vai batizar com o Espírito Santo, e olhe lá se ele não fizer mais alguma coisa. Eu olhei para o pastor Getúlio e disse: ele realmente está muito convicto. Irmãos, mas nós tivemos uma grande barreira logo na chegada, porque estava acontecendo acidentes com os transportes que levavam as pessoas lá para o interior. Só havia um canalzinho, um canal do mar, e tinha um determinado trecho desse pedaço do mar que desaparecia terra, mato e tudo, e você só via água e céu. E aí o pastor presidente na época lá e os que trabalhavam na capital disseram: faz muito tempo que nós não andamos para lá, porque está aparecendo agora um vento, e aí a água está tudo normalzinha aqui, de repente um vento faz assim, começa a fazer assim tremendo, daqui a pouco são ondas gigantes, e aí quem está esperando do outro lado só tem a notícia que não chegou. Não chegou. Mas como é que eles sabiam disso? Porque havia um desvio por terra, que dava mais de 200 quilômetros por terra. Só que naqueles dias tinha havido muita chuva e havia uma ponte e ela estava quebrada. Aí o próprio presidente da missão lá no país disse: nós não vamos. Está morrendo muita gente esses dias aí pelo mar. Não dá. Aí o pastor Getúlio olhou para mim e disse: nós que não sabemos de nada aqui, como fica? Eles que estão sabendo de tudo, não estão querendo ir, estão morrendo de medo, porque era uma canoa que atravessa. Canoa que cabia no máximo 20, eles botavam 80 pessoas. Botavam porco, bode, carvão, alimento, tudo. Aí ele disse: mas nós vamos orar. E dentro de 2 dias Deus nos responde. Se ele nos trouxe para a gente ficar por aqui, vamos. Mas se ele nos trouxe para fazer algo que agrada ao seu santo nome, santo reino, a gente vai atravessar, não vai ter nenhum problema. Ele orou,
E eu vi que ele orou até... Nós começamos cedo da noite, umas 8 da noite por aí. Nós estávamos hospedados na sede da Missão Amém, da UEC. Esteve lá, né? Sede da Missão UEC. E lá ele terminou mais cedo, mas eu estava com mais medo, né? Eu acho que eu estava com mais medo, disse, eu vou ficar orando. De repente, pode ser que Deus revele alguma coisa. Irmãos, mas era muito medo. Pensei na minha esposa, pensei nas filhas que tinham ficado lá em São Luís. Será que eu ainda volto ao Maranhão com uma missão dessa aí agora? Meus irmãos, nós oramos até, eu lembro que eu orei até mais ou menos 1h da manhã. Pedindo uma resposta de Deus. Eu queria saber se nós estávamos verdadeiramente no centro da vontade de Deus. O pastor Getúlio já estava dormindo, o quarto escuro. E eu estava lá em um cantinho para não incomodar. Pedindo uma resposta de Deus. Senhor, essa missão é tua. Nós somos teus. Então, fala aqui, para a gente não ir com medo, para não ir com aquela insegurança. Eu quero uma palavra do Senhor. Meus irmãos, antes de completar 1h30 por aí, 1h30 da manhã, desceu algo extraordinário naquele quarto que eu não sei explicar, porque não era em forma de clarão, não era uma coisa luminosa. Era apenas algo que dava para sentir, como se fosse uma nuvem, mas eu não via a cor, eu apenas sentia que algo extraordinário estava inundando aquele quarto, e eu fui tomado de uma alegria muito grande do Espírito Santo, e estava transbordando de alegria no Espírito Santo, e eu ouvi uma voz muito forte, que parece que enchia o quarto. Deus viu o meu medo, Deus viu a minha insegurança, Deus viu, era a segunda grande viagem internacional para missões, e Deus viu tudo que estava se passando na minha cabeça. Então o Senhor me respondeu, depois daquelas muitas horas de oração, com lágrimas, pedindo uma confirmação do Senhor. E Deus respondeu assim, o mar é meu. Eu ouvi a voz do Senhor. O mar é meu. A vida de vocês é minha. A igreja é minha. A missão de vocês é minha. Vocês podem ir com total segurança. Não acontecerá nenhum acidente, nenhum problema. E eu ainda vou salvar, curar e batizar com o Espírito Santo. Para resumir, meus irmãos, foram 12 dias de missão. Jesus salvou 50 pessoas. Jesus curou algumas dezenas. E para nossa alegria, foi o primeiro Pentecoste daquela igreja, porque ainda não havia nenhum batizado com o Espírito Santo lá, a não ser a missionária e o marido dela, e o nosso tradutor, que estava conosco. Então, naqueles dias, Jesus fez algo extraordinário, porque nós fomos fazer uma missão no poder do Espírito Santo. Antes de encerrar, olha ali. Tem mais um ponto aí, pastor? Pastor Anderson, já está fechando o meu horário. A igreja, fazendo missões no poder do Espírito Santo, ela prioriza. A igreja prioriza os recursos, a missão prioriza os recursos da igreja, com missões e não com entretenimento. Aqui já foi batido nessa tecla, né? Os recursos. Recursos. Qual é o percentual que a sua igreja destina para missões? Qual é o percentual do seu salário que você separa para missões? Só essas perguntas. Infelizmente, tem muitas igrejas preocupadas com entretenimento. Mas o Espírito de Deus tem nos incomodado bastante. E eu sei que você veio aqui também hoje, ou a esse fórum, porque Deus quer mudar coisas na sua vida e no seu ministério. Deus quer mudar coisas na sua vida e no seu ministério. Deus quer mudar coisas no seu fazer missionário. Deus quer mudar coisas no seu fazer missionário.
Vamos lá, mais um pontinho. Missões no poder do Espírito. É confirmada com os sinais que se seguem. Leia Marcos 16, 20. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Deus ainda faz isso, irmãos? Faz. Nós somos continuistas. Nós não somos cessacionistas. Nós somos pentecostais clássicos. Nós somos daqueles que acreditam que Jesus ainda salva, Jesus ainda cura, Jesus ainda batiza com o Espírito Santo, os dons estão em evidência e o Espírito Santo ainda fala do meio do seu povo. Deus ainda usa pastores para convocar missionários. Deus ainda usa a liderança da igreja para olhar para alguém aqui no meio e dizer: o Senhor te separou. E quando a gente vai conversar, a pessoa confirma: está com tantos dias que o Senhor falou comigo, está com tantos dias que eu tive um sonho, está com tantos dias que Deus usou alguém em profecia, está com tantos dias que eu estou sentindo um peso, que eu estou sentindo uma responsabilidade, que eu estou sentindo uma paixão na alma. O Espírito de Deus ainda faz isso. É bom estudar, eu gosto, eu defendo a necessidade do estudo, da preparação, mas não abro mão dos carismas de Deus, dos dons espirituais, na atuação missionária da igreja, em todos os aspectos. Porque no livro de Atos, do capítulo 1 ao capítulo 28, é a igreja fazendo missões no poder do Espírito. Em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, em Antioquia, de Antioquia para o mundo, 4 grandes viagens missionárias, cobrindo o mundo inteiro conhecido daquela época, e o Espírito operando por meio dos apóstolos. O tempo passou, vieram tempos difíceis, mas como já foi dito hoje aqui em uma das plenárias, o Espírito nunca parou de operar na história da igreja, nunca parou de operar na vida da verdadeira igreja. E nós estamos vivendo hoje um momento especial de Deus. Depois de 112 anos de história de Assembleia de Deus no Brasil, que deve completar no próximo dia 18, precisamos fazer uma releitura, uma leitura, vou chamar de releitura apenas no sentido de ler de novo, mas ler de novo para descobrir o tanto de coisas extraordinárias que Deus fez, tanto nos primeiros dias, como ao longo da história. E o que mais nos alegra é poder dizer aqui essa noite que Deus está disposto a fazer tudo de novo. Deus pode fazer tudo de novo. Está disposto a fazer tudo de novo. Ele pode fazer tudo de novo que ele fez. A partir de Daniel Berg, de Gunnar Wingre, a partir dos pioneiros, a partir da primeira geração, da segunda geração, o que ele fez na terceira geração, ele pode usar a quarta e a quinta geração de obreiros para fazer de novo. Porque o Espírito Santo se antecipa. Não sabemos quantos obstáculos se levantarão nos próximos dias. Não sabemos quantas ideologias satânicas hão de se levantar nos próximos dias. Não sabemos quantas leis poderão ser criadas ou propostas para impedir a marcha da igreja no Brasil e no mundo. Mas sabemos que apesar de tudo isso, o Espírito Santo é a força em movimento, é a força motora, é a energia poderosa de Deus na vida de homens e mulheres que se dedicam para fazer a obra do Senhor. De repente, você tem pensado, talvez, desistir do seu fazer missionário. Talvez você tenha pensado que por causa dos obstáculos que tem se levantado nesses dias, ou tem estado diante de você,
Vamos ficar de pé. Eu tenho 3 minutos. Eu gostaria de pedir ao pastor Edvaldo aqui a licença para chamar aqui um pastor do Maranhão para cantar um hino nesses 3 minutos. Não é daqueles de 15 não, viu? É de 3 mesmo. Vamos lá, pastor Botelho, venha aqui. Lembre aqui para nós o que é semear. E eu queria que você repetisse comigo. Diga comigo: missões no poder do Espírito não pode abrir mão da simplicidade e da verdade do Evangelho. Simplicidade. Deus usa você na simplicidade. Deus usa a igreja na simplicidade do Evangelho. Deus usa os líderes de missões na simplicidade do Evangelho. A igreja de Atos é o nosso parâmetro, é o nosso modelo. A igreja de Atos dos Apóstolos é o nosso modelo, é o nosso parâmetro. Não abra mão disso, da simplicidade do Evangelho. E não se esqueça de uma coisa: não importa onde você está, importa é quem está com você. Importa é quem está com você, é quem está te guiando, é quem está te orientando, é quem está te dando a estratégia. O Espírito Santo é especialista em criatividade. Enquanto nós estamos aqui, algumas coisas interessantes passaram pela sua mente. E é assim que nascem grandes projetos. É assim que nascem grandes projetos. São ideias. São alguns sopros do Espírito Santo no teu espírito, na tua mente. O Espírito Santo está soprando ideias, planos, projetos, metas. Aleluia!